não existe muito no Brasil ainda, mas é muito utilizado nos Estados Unidos, que é um ente terceirizado que funciona como um integrador da relação de confiança, em que você paga a esse ente e esse ente quita direto com o fornecedor. Isso nos Estados Unidos hoje já adquiriu um status de relação de confiança equivalente a um cartão de crédito. É muito interessante, mas no Brasil nós temos... Como é que funciona assim? Você paga para um terceiro ente, né? Um terceiro que no caso não é nem um banco, é uma pessoa que faz a relação de confiança entre você e o fornecedor. Ou seja, ele garante que vai pagar o fornecedor se você o paga ele. Ou seja, se você está fazendo essa transação por intermédio dessa empresa, significa que essa empresa já testou a confiabilidade do prestador de serviço, do vendedor de produtos anteriormente, porque sem esse teste ele nunca colocaria o nome da empresa dele para ser intermediadora dessa compra, dessa venda, entendeu? E como é que a gente faz? O Feliciano tinha falado da questão de prazo, mas nem sempre todas as lojas conseguem entregar no prazo determinado. Às vezes nem colocam na página, tipo assim, você vai ver lá, você tem um catálogo, aí você se interessou por um produto, você vai lá, abre, bota lá, comprar, na cestinha de compra, mas não te dão um prazo. Como é que a gente deve agir nessa hora? Não comprar. Não comprar? Não comprar. Qualquer loja que não te determine o prazo, a gente não deve comprar? Não deve comprar, porque isso é uma falha grave em relação à oferta que está sendo proposta, porque para mim é tão importante quanto o preço, o prazo de entrega, principalmente porque nós temos que lembrar que o Código do Consumidor foi editado no sentido de favorecer você tocar naquele produto que você está adquirindo. Então, se você não tem a chance de tocar naquele produto, você corre um risco muito grande de fazer com que aquelas determinações, aquelas especificações não sejam perfeitas. Dentre elas, em relação à questão da entrega, porque se você não tem a expectativa de entrega, para mim é um indício que existe alguma coisa errada em relação à confiabilidade. Nenhum site que seja sério faz a oferta no seu site sem se preocupar de ter uma política muito clara, seja em a forma de pagamento, seja em relação à entrega. É um indício de algo errado. Mas existem muitas lojas conhecidas que, em alguns produtos, eles não falam do prazo. Então, dessa forma também, mesmo a loja sendo conhecida, uma página conhecida, o consumidor não deve comprar. Eu acho que não. Eu acho que o que acontece? Se a loja é conhecida e se ela não coloca essa informação, o correto seria colocar que a mercadoria não está em estoque. Inclusive, isso que eu ia falar, justamente a questão do estoque. Além do consumidor observar a questão dos dias úteis a ser entregue aquele produto, ele tem que olhar se o produto está realmente em estoque e a quantidade de estoque ele está disponível. Porque de repente tem 4 produtos, 4 pessoas compram simultaneamente, ou 5, sobra uma lá que vai ficar sem um produto. E vai ter que esperar lá o fabricante fornecer para a loja e a loja tem que comprar. Então, geralmente, inclusive, as lojas dão um prazo um pouco maior. Exatamente. Justamente uma margem ali, uma gordura para que, se aconteça alguma coisa, ela possa estar satisfazendo o cliente dentro do prazo desejado. Esse fato que o Feliciano contou, só pegar um gancho, é tão interessante, porque as grandes lojas nos Estados Unidos hoje, elas não têm um estoque correspondente ao catálogo de produto que elas têm em oferta, mas em compensação, o que elas fazem é que determinada mercadoria que já sabem que vai ser difícil de entrega rápida, colocam um prazo muito mais dilatado para ter as regras do jogo claras, né, mas evidentemente não fazer com que haja frustração em relação ao prazo de entrega. O Instituto aqui no Brasil ele fez uma pesquisa com 34 lojas virtuais e na realidade poucas cumpriram um prazo de entrega. Assim, colocavam 5 dias e aí levavam 20 para entregar. Existe algum mecanismo que possa ajudar o consumidor? Porque isso também é muito ruim. Você compra, você fica na expectativa e aí eles falam assim, acompanhe o seu pedido. É frustrante. Acompanhe o seu pedido. Aí você tem que ficar entrando toda hora naquele site para saber. Eles te dão um número, um códigozinho para você ficar entrando. Isso tem alguma coisa de minimizar? Existe o Código do Consumidor. Só o Código do Consumidor mesmo. O Código do Consumidor é completamente previsível em relação a esse tipo de situação, que pode fazer com que o consumidor queira até desfazer do negócio. Normalmente o que acontece? Pedindo ressarcimento do valor que foi pago. Ele pode fazer isso. Nesse caso, o consumidor ele deve agir de que forma? Ele deve procurar um advogado? Qual que é o meio? Direto ao PROCON, juizado? Quais são as opções? Eu recomendaria primeiro... Até entra uma coisa, tem muitas ações nesse respeito? Bastante.
Tem, é normal de ter. Eu recomendaria primeiro ter o hábito de fazer a gravação das telas de todas as etapas da compra. Isso é fundamental, porque isso vai instruir. Documentar toda a compra. Sempre tem a página continuar. Exatamente. Cada uma daquelas telas tem o hábito sempre de salvar ou de imprimir, já deixar guardadinho como sendo uma cópia de segurança para poder documentar todas as etapas do meu processo de compra, porque isso vai formar o convencimento do juiz em relação à boa fé do consumidor na hora de fazer a compra online. E eu já entraria direto dentro do juizado do consumidor, tá certo? Não passaria pelo PROCON, nada contra o PROCON, mas eu acho que coercitivamente falando, um atalho mais rápido seria já entrar direto no juizado do consumidor. Em Belo Horizonte nós temos um juizado especial do consumidor para tratar só desses casos típicos de relação de consumo. Tem um telefone que você lembra assim? Ele fica no centro da cidade, na Rua Curitiba. Na Rua Curitiba, tá. E, enfim, eu tenho certeza que ali a solução vai ser normalmente alcançada na primeira audiência de conciliação. O tempo médio de resposta dessa audiência ou da decisão, qual que tem sido no juizado? Bom, no escritório a gente costuma dizer o seguinte, que no processo a gente sabe o dia que começa, não sabe o dia que termina. Porque isso evidentemente depende muito do momento em que a justiça está passando para poder atender. Mas eu acredito que na faixa de 30, 40 dias no máximo ele consegue ter um ajuizamento. Isso também quando envolve, por exemplo, bens de serviço ou alguma transação bancária que aí deu errado, que você está entrando com um processo, ou então que alguém conseguiu violar sua senha, entrou nas suas páginas. Estelionato virtual. Virtual, exatamente. Exatamente, isso acontece demais da conta. O sistema bancário tem sido alvo de grandes problemas em relação a isso, faz parte do pacote, eu costumo dizer isso. Talvez uma boa dica também é, de repente, o caso do cartão, né? Por que o cartão é a principal forma de pagamento da internet hoje? Justamente porque você tem um prazo ali que você pode, de repente, 30 dias. O pagamento, porque aí você tem uma tranquilidade. Quando você paga o boleto, dificilmente você vai recuperar o dinheiro, obviamente sem... Recupera, mas com um prazo maior. E no cartão você tem um lapso de tempo suficiente para poder fazer você mesmo um arrependimento, sem que haja o crédito para aquele prestador de serviço que não cumpriu as regras do jogo. Mas existem vários problemas também, né, doutor? Porque se a pessoa não fez uma transferência bancária pela internet, mas consta que foi feita uma transferência, como é que a pessoa pode provar também no juizado isso para a justiça, sendo que ela não fez essa transferência? Se ele foi vítima de algum processo, sim, de estelionato eletrônico, por exemplo, de conseguir sua senha. E aí fazer isso que o Daniel está falando. Faz uma transferência, pega o seu dinheiro todo. Mas aí o que acontece? Nós temos que lembrar que o direito do consumidor ele tem um princípio que é a inversão do ônus da prova. Ou seja, existe uma hipossuficiência em relação ao fornecedor. Então, o ônus da prova ele é invertido. Quer dizer, caberá à parte que lesou fazer a prova que, de fato, não prestou aquele serviço, ou prestou aquele serviço, ou, de fato, o consumidor não zelou pelo uso daquela senha que caiu na mão de terceiros na hora de fazer a fraude através do home banking. Aí a gente entra na questão também dos spams, né, que todo mundo recebe diariamente propostas que muitas vezes são inacreditáveis. Pop-ups, né? Ou mensagens por e-mail que você clica em determinado link, e muitas vezes são ofertas de venda de algum produto. Então, eu queria que vocês falassem um pouco também dos riscos que envolvem. Esse é outro ponto interessantíssimo, porque loja séria não vende através de e-mail. Quer dizer, o e-mail pode ser apenas para poder gerar um alerta. Se bem que tem muita livraria hoje que eu, por exemplo, tem muitas lojas que falam assim,